Ela chegou ao pronto-socorro com os olhos amarelos e a urina escura como café. Tinha 52 anos, tomava ashwagandha há 6 semanas para aliviar o estresse, e acabou hospitalizada com hepatite medicamentosa grave. O suplemento natural pode ser perigoso. Milhões de brasileiros acima de 35 anos consomem ashwagandha sem saber que existem grupos específicos para quem esse suplemento causa danos sérios ao fígado e até rejeição de órgãos transplantados. E a cada dia sem essa informação, você pode estar construindo um risco invisível dentro do próprio corpo, sem perceber nenhum sintoma, até que seja tarde. Fique até o final para saber se você está nesse grupo. Hoje vou te mostrar os 6 grupos que precisam evitar a ashwagandha, as doses certas para quem pode usar com segurança, e as 3 perguntas que todo médico deveria te fazer antes de liberar esse suplemento. Meu nome é doutora Clarice Vasconcelos, sou médica com 15 anos de experiência em clínica geral e medicina de família. A ashwagandha virou febre nas redes sociais, é vendida como solução para tudo: estresse, cansaço, libido, foco. E a verdade é que tem fundamento sim. Mas há algo que quase nenhum desses vídeos te conta. Não estou aqui para te assustar. Estou aqui para que você tome decisões conscientes sobre o seu próprio corpo. Mas antes de falar sobre os riscos, você precisa entender o que essa planta realmente é, e por que tantas pessoas sentiram resultados tão reais com ela. A ashwagandha não é uma moda de internet. Ela existe há mais de 3.000 anos, usada na medicina ayurvédica indiana como uma das plantas mais preciosas do sistema de cura mais antigo que a humanidade conhece. O nome vem do sânscrito. Asha significa cavalo, e gandha significa cheiro. Uma planta que cheira a cavalo e promete a força de um. Os indianos não brincavam em serviço. Botanicamente, ela se chama Witania sonifera. É um arbusto pequeno, de raízes grossas e amareladas que cresce em terrenos áridos da Índia, do norte da África e do Mediterrâneo. Durante séculos a raiz foi seca, moída e prescrita para homens e mulheres que chegavam exaustos, ansiosos, sem vigor. O que hoje chamaríamos de burnout, eles chamavam de vata desequilibrado. Idioma diferente, corpo igual. O que faz a ashwagandha ser tão diferente de outros suplementos é a categoria a que ela pertence. Ela é um adaptógeno. Isso significa que ela não age como um estimulante que te empurra para cima, nem como um sedativo que te derruba. Ela age sobre o eixo do estresse no seu corpo, especificamente sobre o cortisol, o hormônio que seu organismo libera quando percebe ameaça. Estudos clínicos mostram reduções de cortisol entre 15% e 30% em pessoas que usaram doses padronizadas de 300 a 600 mg ao dia por 8 semanas. Os compostos ativos se chamam vitanolídeos, e é neles que estão tanto os benefícios quanto os riscos. E é exatamente aqui que a história começa a ficar mais complexa, porque o mesmo mecanismo que alivia o estresse num corpo saudável pode criar um problema sério em certos grupos específicos. Então vamos falar sobre o que a ciência de fato diz. Não o que os influenciadores dizem, não o que a embalagem promete, não o que alguém ouviu de alguém que tomou e ficou ótimo. O que os estudos clínicos controlados mostram com número, dose, tempo e efeito real. A pesquisa mais robusta sobre a ashwagandha é clara em alguns pontos. Em adultos saudáveis, sem condições pré-existentes, doses entre 300 mg e 600 mg de extrato padronizado por dia, por 8 semanas, reduziram os níveis de cortisol entre 15% e 30%. Isso é mensurável. Isso aparece no exame de sangue. Em paralelo, os mesmos estudos registraram melhora no tempo total de sono, redução nos scores de ansiedade e, em homens, elevação modesta nos níveis de testosterona, em torno de 15% a 17% acima da linha de base. Esses resultados existem. Ninguém está inventando. O problema é o que fica de fora quando você lê só o título do estudo. Porque nos mesmos protocolos de pesquisa, quando os pesquisadores avaliaram populações com histórico de doenças o título do estudo. Porque nos mesmos protocolos de pesquisa, quando os pesquisadores avaliaram populações com histórico de doenças hepáticas, autoimunes ou em uso de imunossupressores, o perfil de risco mudou completamente. Os vitanolídeos, os mesmos compostos que modulam o cortisol, têm ação imunomoduladora significativa. Em pessoas com sistema imune já comprometido ou medicado, esse efeito não é neutro. Ele interfere.
E essa interferência, em casos documentados na literatura médica, levou a danos hepáticos sérios, incluindo hepatite medicamentosa, exatamente como aconteceu com a mulher que eu mencionei no início deste vídeo. É por isso que a pergunta certa não é: a Ashwagandha funciona? A pergunta certa é: funciona, mas funciona para quem? E é exatamente isso que vamos destrinchar agora, grupo por grupo. Tudo bem. Você chegou até aqui, e isso já diz muito sobre quem você é. Alguém que não toma decisões sobre o próprio corpo no automático sem pensar. É exatamente por isso que essa parte do vídeo existe, para que você saiba o que fazer com essa informação. Para quem pode tomar Ashwagandha, e já vamos chegar em quem não pode. A diferença entre um suplemento que funciona de verdade e um que não faz absolutamente nada está num detalhe que quase ninguém lê: o que está escrito no rótulo. A grande maioria dos produtos vendidos no Brasil como Ashwagandha é pó bruto de raiz, sem padronização de vitanolídeos, sem controle de concentração, sem garantia de dose ativa real. Nos estudos que mostraram redução de cortisol entre 15% e 30%, os pesquisadores usaram extratos padronizados com garantia mínima de 5% de vitanolídeos. As marcas mais estudadas nesses protocolos são o KSM-66 e o Sensoril. Isso não é publicidade. É literalmente o que constava na metodologia dos estudos. A dose eficaz documentada começa em 300 mg por dia para quem está iniciando, e pode chegar a 600 mg para adultos saudáveis que não estejam em nenhum dos grupos de risco. Tome junto com uma refeição. Isso reduz o desconforto gástrico, que é o efeito adverso mais relatado nos estudos clínicos. Alguns protocolos indicam que tomar à noite pode potencializar o efeito no sono, mas a resposta varia bastante entre indivíduos. O ciclo recomendado é de 8 semanas contínuas, seguido de uma pausa antes de retomar. Não é indicado o uso indefinido sem reavaliação médica. O corpo se adapta, o efeito se estabiliza, e continuar sem parar não acrescenta benefício, pode sim acumular risco. Mas antes que você anote tudo isso, preciso te fazer uma pergunta, porque tudo o que acabei de dizer se aplica apenas a um grupo específico de pessoas. E agora vou te mostrar quem está do outro lado dessa linha. Existe um grupo que aparece com frequência nos consultórios, e que raramente recebe a informação correta antes de começar a tomar Ashwagandha. São as pessoas com alterações de tireoide. E aqui o mecanismo é muito específico, então presta atenção. A Ashwagandha tem um efeito documentado sobre os hormônios tireoidianos. Estudos clínicos mostram que o uso regular do extrato pode elevar os níveis séricos de T3 e T4, os hormônios que a tireoide produz. Em pessoas com hipotireoidismo que ainda não estão medicadas, isso pode parecer uma boa notícia. Mas em quem já faz uso de levotiroxina, o medicamento mais prescrito para a tireoide no Brasil, essa elevação cria um problema sério. Ela pode amplificar o efeito da medicação além do que foi calculado pelo médico, empurrando os níveis hormonais para fora da faixa terapêutica. O resultado pode ser palpitação, insônia, perda de peso involuntária e, em casos mais graves, arritmia. Não é teoria. Está documentado em relatos de caso publicados em literatura médica revisada por pares. Para quem tem hipertireoidismo, tireoide já acelerada, o risco é ainda mais direto. Adicionar uma substância que estimula a produção hormonal em cima de um sistema que já está em excesso é como jogar combustível numa fogueira que você estava tentando apagar. O segundo grupo ligado a medicamentos é ainda mais crítico, e provavelmente o menos discutido nas redes sociais. Pessoas em uso de imunossupressores, como quem passou por transplante de órgão e usa ciclosporina ou tacrolimus, não podem tomar Ashwagandha. O motivo é direto: os transplante de órgão e usa ciclosporina ou tacrolimus não podem tomar Ashwagandha. O motivo é direto: os vitanolídeos têm ação imunomoduladora documentada, eles interferem na resposta imune. Num corpo saudável, isso é parte do benefício. Num corpo que depende de imunossupressão para não rejeitar um órgão transplantado, essa interferência pode ser literalmente fatal. Se você usa qualquer medicamento contínuo, seja para tireoide, imunidade, ansiedade ou pressão, a conversa com seu médico não é opcional. É o passo zero. E há ainda mais 2 grupos que precisam saber disso agora. O terceiro grupo que precisa de atenção especial é o que mais aparece nos casos reportados na literatura médica internacional, e o que menos recebe alerta nas redes sociais: pessoas com histórico de doença hepática.
Estiartose, hepatite crônica, cirrose em qualquer estágio, ou simplesmente enzimas hepáticas cronicamente elevadas no exame de sangue sem diagnóstico formal. O fígado é o órgão que metaboliza os vitanolídeos, e quando ele já está comprometido, essa tarefa se torna uma sobrecarga documentada. Revisões publicadas no World Journal of Gastroenterology associaram o uso de ashwagandha a casos de hepatite induzida por suplemento, com elevação de transaminases acima de 10 vezes o limite superior do normal. O que torna esse grupo especialmente vulnerável é que a lesão hepática por suplemento costuma ser silenciosa no início, sem dor, sem icterícia perceptível, sem sinal visível até que o dano já está consolidado. Exatamente como aconteceu com a mulher do início deste vídeo. O quarto grupo são as pessoas com doenças autoimunes, lúpus, artrite reumatoide, esclerose múltipla, doença de Crohn. Aqui a lógica é o inverso da dos transplantados. Em vez de um sistema imune suprimido artificialmente, é um sistema imune hiperativo, que já ataca o próprio tecido do corpo. A ação imunomoduladora dos vitanolídeos, que num corpo saudável é parte do benefício, pode funcionar como gatilho para um surto em quem já tem autoimunidade ativa. Há relatos de casos publicados em periódicos revisados por pares descrevendo piora clínica de condições autoimunes após início de uso de ashwagandha. Se você tem qualquer diagnóstico autoimune, a conversa com seu reumatologista ou clínico precisa acontecer antes do primeiro comprimido, não depois. E os dois últimos grupos são as mulheres grávidas e as que estão amamentando. Esse é um ponto inegociável. Estudos em modelos animais demonstraram potencial abortivo em doses elevadas de ashwagandha. Não existem estudos clínicos controlados em gestantes humanas, e não haverá tão cedo, porque nenhum comitê de ética aprovaria esse protocolo. O princípio da precaução aqui é absoluto. Sem dados de segurança comprovados em gestação, a recomendação é zero uso. O mesmo se aplica à amamentação, os compostos bioativos passam para o leite materno, e os efeitos no recém-nascido permanecem desconhecidos. Se você se reconheceu em algum desses 6 grupos, o que acabou de aprender pode ser a informação mais importante deste vídeo. E se não se reconheceu, fique porque agora chegamos às 3 perguntas que vão definir na prática se a decisão que você vai tomar é segura ou um risco que ainda não apareceu no exame. As 3 perguntas que eu prometi são, na verdade, um checklist, e você vai conseguir responder cada uma agora, enquanto me ouve. Elas não existem para te assustar. Existem para que você saia deste vídeo sabendo exatamente onde está. Primeira pergunta: você tem alguma das condições que descreve doença hepática, diagnóstico autoimune, problema de tireoide com medicação, histórico de transplante, ou está grávida ou amamentando? Se a resposta for sim para qualquer uma, a decisão já está tomada. A conversa com seu médico acontece antes do primeiro comprimido, sem exceção. Segunda pergunta: você usa algum medicamento de uso contínuo, levotiroxina, imunossupressor, ansiolítico, antihipertensivo, ou qualquer substância prescrita que você tome todos os dias? Os vitanolídeos têm ação documentada sobre o eixo hormonal e imunológico, e isso cria potencial de interação real com praticamente qualquer medicação que atue nesses mesmos sistemas. Terceira pergunta: você fez exame de função hepática, ALT, AST, GGT, nos últimos 12 meses? Se não fez, ou se algum resultado mostrou alteração ST-GGT nos últimos 12 meses? Se não fez, ou se algum resultado mostrou alteração sem diagnóstico formal, esse é o momento de fazer essa avaliação antes de adicionar qualquer suplemento com metabolismo hepático ativo. Em 2023, a Dinamarca se tornou o primeiro país europeu a restringir a venda de ashwagandha como suplemento alimentar. A autoridade regulatória dinamarquesa emitiu a restrição baseada em preocupações sobre toxicidade reprodutiva, impactos sobre hormônios gonadais e risco hepático, exatamente as categorias que percorremos juntos neste vídeo. Isso não significa que a planta é veneno. Significa que reguladores sérios com acesso à literatura científica mais atualizada concluíram que o uso irrestrito sem supervisão representa risco real para grupos específicos. O Brasil ainda não chegou lá. Mas a ciência que embasou a decisão dinamarquesa é a mesma disponível aqui. Se você respondeu não para as 3 perguntas e não se reconheceu em nenhum dos 6 grupos, você tem o perfil para considerar o uso com segurança, seguindo o protocolo de extrato padronizado, dose e ciclo que detalhei antes. Guarde esse checklist. Manda para alguém que você sabe que está pensando em começar a tomar.
A informação mais importante sempre é a que chega antes do problema, não depois. E agora chegamos ao que realmente importa: o que fazer com tudo isso hoje na prática. Se você chegou até aqui, você já tem o que a maioria das pessoas que compra ashwagandha em farmácia nunca vai ter: o contexto completo. Não só os benefícios, mas os limites. Não só o que funciona, mas para quem funciona, e para quem não funciona. O resumo é simples, mesmo que o assunto não seja. A ashwagandha tem respaldo científico real. A redução de cortisol entre 15% e 30% com extrato padronizado de KSM, 66 ou Sensoril, 300 a 600 mg por dia, por 8 semanas em adultos saudáveis, está documentada em estudos clínicos controlados. Isso não mudou. O que eu quis que você levasse deste vídeo é que adultos saudáveis não é uma categoria vaga, é uma categoria com critérios. E os 6 grupos que percorremos hoje estão fora dela. Pessoas com histórico de doença hepática. Pessoas com diagnóstico autoimune ativo. Pessoas com disfunção de tireoide em uso de levotiroxina. Pessoas que usam imunossupressores após transplante. Mulheres grávidas. Mulheres amamentando. Se você está em qualquer um desses grupos, a decisão já foi tomada por você hoje, e a decisão é: fale com seu médico antes. Não depois do primeiro comprimido. Antes. Se você não está em nenhum desses grupos e respondeu não para as 3 perguntas do checklist, você tem o perfil para usar com segurança. Guarda o protocolo. Ciclo de 8 semanas, extrato com garantia mínima de 5% de vitanolídeos, dose entre 300 e 600 mg, junto com uma refeição, com pausa antes de retomar. Simples, mas só simples quando você sabe o que está fazendo. Agora me responde nos comentários: dos 6 grupos que eu descrevi, qual foi o que mais te surpreendeu? Ou você conhece alguém que se encaixa em algum deles sem saber? Escreve aqui embaixo, porque essa troca de informação entre as pessoas que assistem a este canal salva mais gente do que qualquer vídeo sozinho consegue salvar. Se este conteúdo chegou até você pelo algoritmo e fez sentido, inscreve-se. O que você encontra aqui não é saúde de vitrine, é saúde com dado, com dose e com honestidade sobre o que a ciência sabe e o que ela ainda não sabe. Isso é o que eu me comprometi a trazer, vídeo a vídeo. E manda esse vídeo para alguém que você sabe que está tomando ashwagandha agora, ou que está considerando começar. Não para alarmá-lo. Para que ele tenha a mesma informação que você acabou de ter, antes que precise dela. Na próxima semana vou te mostrar outro suplemento que acumula os mesmos padrões, uma base científica legítima, resultados reais em quem se beneficia, e um perfil de risco que quase nenhum vendedor te conta. O nome você já conhece. O que está por trás do nome provavelmente não.